Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Para quem não esteve presente na aula passada e ainda não me conhece, eu sou o professor Joel. A disciplina que a gente vai estudar durante esse curso é Materiais de Construção Civil. E fazendo um rápido feedback do que a gente aprendeu na aula passada, a gente viu o que é o concreto, quais materiais constituintes fazem parte dessa mistura, qual é a sua importância, quais são as suas vantagens e quais são as suas desvantagens. Na aula de hoje, a gente vai estar aprendendo o controle de qualidade de concreto. E o que seria o controle de qualidade do concreto? É a certificação de que os materiais utilizados e os elementos produzidos cumpriram os requisitos conforme especificados em projetos. Ou seja, é garantir que o concreto que a gente está comprando é aquele concreto que foi especificado em projeto. E qual que é a importância do controle de qualidade? É cumprir as exigências da norma de desempenho, a NBR 15575, prevenir as ocorrências de patologias no concreto armado, garantir a vida útil de projeto e a durabilidade e a agressividade do local no qual a estrutura vai estar submetida. Quando a gente fala de controle de qualidade de concreto, a gente deve estar voltado, o nosso pensamento deve estar voltado ao concreto produzido em usina de concreto. Quando a gente fala em concreto rodado na obra, a gente não pode garantir que esse concreto vai garantir as especificações de projeto. Por isso, controle de qualidade de concreto não está ligado ao concreto rodado na obra, e sim ao concreto produzido em usina de concreto. Aqui a gente tem um fluxograma que vai desde o projeto até a cura do concreto, passando por todas as fases da produção, entrega do concreto, até a cura do concreto, a fim de se atingir a qualidade do concreto. E agora a gente vai estudar cada fase desse fluxograma. Então vamos lá. Primeiro a gente tem o projeto aprovado. É onde o projetista vai fixar suas especificações, como resistência mecânica, o fator água-cimento e o consumo de cimento por metro cúbico, certo? A escolha da concreteira, ela deve ter um nível de confiança ótimo no mercado. O responsável técnico pela obra, ele deve realizar visitas e conhecer o trajeto para a entrega do concreto. Isso daqui é muito importante, saber o tempo do trajeto da entrega do concreto, verificar a qualidade dos materiais, inclusive a granulometria dos agregados que a própria concreteira utiliza na produção do concreto, verificar as condições das baias onde esses agregados estão armazenados e as condições das estruturas da concreteira, se realmente essa concreteira tem a capacidade de fornecer um concreto de qualidade conforme as especificações de projeto, e verificar se há certificados de aferição dos equipamentos de medição. O contrato, ele deve ser firmado entre o setor jurídico da empresa responsável da obra e o responsável técnico, para que assim eles definam as cláusulas contratuais com direitos e obrigações de ambas as partes, tanto da obra quanto da concreteira. Nesse contrato, ele deve informar o volume e o local de entrega, deve definir o traço do concreto, deve definir a hora da entrega e o responsável técnico pelo recebimento do concreto. O pedido, ele deve ser realizado por um responsável técnico. Ora, só um responsável técnico vai saber o que ele está pedindo. Se você coloca uma pessoa que não tem noção, uma pessoa do setor jurídico da empresa para fazer o pedido do concreto, ela não vai estar sabendo o que ela está comprando. E isso pode influenciar na nossa qualidade do concreto. Os dados que devem constar no pedido: o volume em metros cúbicos, o intervalo de entrega entre os caminhões, o horário de início da concretagem, a relação água-cimento e o consumo mínimo de cimento por metro cúbico, no qual foi especificado em projeto, a exigência de que o caminhão chegue lacrado na obra e indicações precisas do local da obra para que o caminhão não fique perdido, né, na hora da entrega do concreto. Aqui a gente tem um mapa de concretagem de laje, é um exemplo. Aqui vocês podem estar notando que é uma planta baixa de um pavimento tipo de um prédio qualquer,
E aqui, com a numeração 1, 2, 3, foi traçado um plano de concretagem. Ou seja, significa que o caminhão 1 de concreto vai ser feito essa concretagem dessa área. O caminhão 2 será feita a concretagem dessa área. O caminhão 3 será feita a concretagem dessa área. E assim por diante, até finalizar a concretagem dessa laje. Isso pode ser utilizado em outros elementos estruturais, pode ser utilizado em fundações, enfim, pode ser realizado em várias fases da concretagem. O transporte, ele é de inteira responsabilidade da concreteira e deve seguir a NBR 7212. A primeira adição, isso é muito importante a gente saber, a primeira adição até o início da entrega, ele deve ser inferior a 90 minutos. E o fim da descarga do concreto, ele deve ser inferior a 150 minutos. Então, vamos lá entender melhor isso daqui. Tem a central de concreto, adicionou a água no concreto. O caminhão vai sair da concreteira. O início da descarga, desde do momento que ele saiu da concreteira até o início da descarga, não pode ultrapassar 90 minutos. E o final da descarga não pode ultrapassar 150 minutos, certo? Para que isso não interfira no lançamento, no adensamento e não interfira na pega do concreto, no início da pega, né? E assim não interfira na qualidade propriamente do concreto. O descarregamento. Como vai ser feito o descarregamento do concreto? Vai ser feito o lançamento por equipamento. Qual equipamento? Bomba estacionária ou bomba-lança? Prever local de acesso e estacionamento para caminhões e garantir o estacionamento próximo à bomba para 2 caminhões. Isso é muito importante. Aqui a gente tem um croquis de uma quadra onde possui um lote onde é a nossa construção. Para quem está usando a rua no dia a dia, é um dia comum qualquer. Só que para nós é um dia fundamental, onde vai ser feita a concretagem. Então, o responsável técnico pela obra, ele deve prever local de estacionamento frente à obra para que possa estacionar no mínimo 2 caminhões de concreto e o caminhão lança ou o caminhão bomba. E, se necessário ainda, interditar as ruas. E isso deve ser feito com antecipação, pedido ao caminhão, à guarda municipal, ao órgão municipal, enfim. E isso deve ser visto com antecedência. Então, faz parte do controle de qualidade garantir e prever o local de acesso para estacionamento dos caminhões, para que o caminhão não fique ali parado e interfira no tempo de descarga, que a gente viu no slide anterior. No recebimento do concreto, deve ser feito 2 ensaios. Quando o caminhão chega na obra, antes dele começar a fazer a descarga, deve ser feito um ensaio de abatimento de tronco, que é utilizado esse equipamento com auxílio dessa haste. Deve seguir a NBR NM 67. Então, fez o ensaio. Esse ensaio vai falar a consistência do concreto, que também é especificada em projeto. Atendeu a especificação do projeto, pode começar a concretagem. Começou a concretagem, na hora que descarregar metade do caminhão para a concretagem, você tira um pouco do concreto que está no caminhão, descarrega numa carriola que seja, e aí deverá ser feito a moldagem dos corpos de prova conforme a NBR 5738. Ela deve ser feita, o concreto para moldar os corpos de prova deve ser utilizado na metade do lote. Isso é muito importante. E o ideal é que se faça a moldagem de pelo menos 5 corpos de prova por lote de concreto. O adensamento, isso é muito importante. O adensamento nada mais é do que a movimentação mecânica do material para expulsar as bolhas de ar que estão ali entre as partículas, entre os materiais constituintes da mistura. Esse adensamento ele vai proporcionar uma mistura homogênea e vai maximizar a resistência do concreto de forma a aparentar uma aparência linear. Ele deve ser realizado logo após o lançamento do concreto, conforme está sendo realizado aqui, como pode ser observado nessa imagem, e deve seguir a NBR 14931. E por último vem a cura do concreto, que ela vai evitar a evaporação prematura e fissuras do concreto.
inicia a cura algumas horas após a concretagem, que você pode pegar uma mangueira de água e jogar por cima do concreto, se for uma laje. Você pode umedecer as formas, manter o concreto dentro das formas e umedecer as formas, para que as formas de madeira elas segurem a água e assim o concreto ele fique úmido. E aí vai evitar a evaporação prematura e, consequentemente, evita a fissuração do concreto. Esse procedimento ele deve ser realizado 3 vezes ao dia e durante 7 dias após a concretagem. Pessoal, para a próxima aula eu vou querer que vocês entreguem para mim esse questionário. Vai ser a nossa primeira avaliação, certo? E que tem algumas perguntas do que a gente aprendeu hoje, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Eu vou estar disponibilizando para vocês essa apresentação, tá joia? É um questionário simples. Para quem prestou atenção na aula, vai ser fácil de resolver. E para a nossa próxima aula, vai ser uma aula prática, certo? Peço para que todos compareçam, para que ninguém falte, pois a gente vai, no canteiro de obras, produzir um concreto. Vamos realizar o ensaio do Slump Test utilizando esse molde, aliás, esse equipamento, e vamos também realizar a moldagem de corpo de prova conforme foi apresentado hoje. E aí a gente vai aprender como se faz isso na hora da concretagem. Peço que ninguém falte, que vai ser uma aula bem bacana, bem legal, uma aula prática. Tá joia? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.